estou aqui na estrada a viajar. Olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver treva, que eu leve a luz. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar, ser compreendido, mas compreender, ser amado, mas amar, porque é dando que se recebe, é esquecendo que se encontra, é perdoando que se encontra o perdão e é morrendo que se ressuscita para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. La 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 la. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. É agora que iremos unir, com o coração a sorrir, no sublime encontro pela paz, a paz, a paz. É sabido que a hora é chegada e o sol saindo na alvorada vem trazer a alegria e a paz, a paz, a paz. Plantando agora o amor, agradecendo o momento da dor, estarás com Deus em
em paz, em paz, em paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor. Aqui na pátria do Evangelho, a criança, o jovem e o velho se completam neste enlace de paz, de paz, de paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor. Olá, nós estamos começando o nosso Evangelho Online e hoje nós temos um tema muito especial. Esse Evangelho de hoje ele se dedica especialmente para você que teve que se despedir momentaneamente de alguém que você amava muito, né, e que pode de repente estar se questionando da justiça divina, porque que Deus quis levar alguém tão próximo de mim, alguém que era tão bom, alguém que era tão jovem, né? Sendo que a gente olha à nossa volta e vê tantas pessoas más que poderiam ter sido levadas embora, né? Tantas pessoas com mais idade que poderiam ter partido, e às vezes a gente se questiona, né? Por que isso está acontecendo comigo? O que eu mereço para passar por essa dor? Então esse evangelho, nós vamos falar ainda no capítulo 5, de perdas amadas, de perda de pessoas amadas e de mortes prematuras. Bom, a primeira coisa que o evangelho nos fala é que frequentemente quando nós passamos por esse tipo de sofrimento, por esse tipo de provação,
logo nós nos questionamos, né? Nós questionamos a Deus, na verdade, sobre por que nós estamos vivendo aquilo. Não no sentido correto, que é qual é o motivo de eu estar vivendo isso e por que eu tenho que passar por essa prova, o que eu tenho que aprender com isso, mas o porquê Deus, né? Por que Deus você levou essa pessoa tão querida embora? Por que você levou essa pessoa que eu amava tanto embora? Vai ser tão difícil viver aqui sem ela agora, né? Por que o Senhor quis levar ela embora? Né? E às vezes a gente se revolta diante dessa situação, diante desse sofrimento. Eu sei que essa dor que você sente aqui no meio do peito, como se estivesse rasgando o peito da gente, né? Ela muitas vezes tira a nossa razão. Ela não nos deixa pensar, a gente perde o controle do nosso pensamento. E nós não imaginamos como é que vai ser, nós vamos continuar essa vida, como nós vamos continuar poder acordar todos os dias sem ter aquela pessoa que a gente tanto ama aqui, no tempo presente, né? A gente podendo simplesmente ligar ou abraçar, ou enfim, conviver com essa pessoa. E nos abala muito aquele sentimento do acabou. Acabou, agora não tem mais como. Como é que eu vou encontrar essa pessoa? Nunca mais eu vou ver ela, né? Então, o Espiritismo ele vem trazer algumas explicações um pouco diferentes em relação a tudo isso, né? Quando nós ouvimos essas pessoas que nos cercam nesses momentos de dificuldade, quando a gente vive isso, quando a gente passa por isso, muitas pessoas dizem assim para nós, né? Ah, mas ele está bem agora, ela está bem, né? Ela está em paz, ela está com Deus. E, na verdade, nós não queremos ouvir isso. Essas não são as palavras que acalmam o nosso coração. Ah, está com Deus, mas eu queria que estivesse aqui comigo, eu queria que estivesse aqui do meu lado para eu poder pegar, para eu poder abraçar novamente, para eu poder olhar nos olhos e dizer o quanto eu amo, né? E como é difícil a gente entender que isso não é possível nesse momento. Como é que eu sei de tudo isso que eu estou sinalizando para vocês? Às vezes as pessoas podem se questionar e falar assim, ah, mas será que ele sabe, né? Só sabe disso que eu estou falando quem já viveu isso. Só tem condições de descrever isso quem já passou por isso. Então, muitas vezes as pessoas olham para os espíritas, olham para as pessoas que estão buscando no espiritismo o Consolador prometido e questionam a gente, né? Será que a morte é diferente para vocês? Não tem sofrimento? Vocês não sentem essa saudade? Vocês não sentem essa dor que a gente sente? Sente igual. Porque só não sente essa dor quem nunca amou. Só não está passando por essa angústia, por essa aflição, por essa dor no peito quem nunca amou. E se amou, é natural que sinta a perda, o distanciamento, né? A passagem dessa pessoa para uma outra condição. Só que a nossa doutrina, ela nos ensina uma série de coisas que vão trazer esperança para nós, que vão atuar como um bálsamo diante dessa dor que é tão grande dentro do nosso peito. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com vocês hoje. O que muda, gente, na verdade, é o nosso entendimento sobre aquilo que nós estamos vivendo. O desespero, aquele desespero que bate, né? Ele já não vai se fazer mais presente. Nós vamos tentar entender através da luz da doutrina, através das explicações dos nossos irmãos que já estão do lado de lá, né? Todo o entendimento, toda a explicação, toda a compreensão desse momento que é das provas, das dificuldades maiores que a gente pode enfrentar aqui, né? Então nós vamos entender um pouquinho melhor do que a gente está falando. Vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender é que no pós-morte nós não viramos anjos, né? Nós continuamos com exatamente as mesmas características que nós tínhamos aqui enquanto nós estávamos vivos. Então, por isso, talvez seja um momento que o nosso ente querido, que a pessoa que a gente tanto ama, esteja mais precisando de todos nós. Porque ele continua, ou ela continua, com as mesmas características, com as mesmas qualidades, com os mesmos defeitos, com as mesmas dificuldades, né? Com tudo aquilo que ela já era aqui, né? Com tudo aquilo que ela é, na verdade, porque ela continua sendo, ela continua viva. Ela só deixou o seu corpo. E nós precisamos lembrar, sobretudo, que nós, muitas vezes, só perdemos ele ou ela, né? Já esses nossos amados perderam todos nós. Então, esse momento, se para nós
também têm essa dificuldade, para eles do lado de lá, por mais que sejam acolhidos, por mais que eles sejam resgatados, que eles sejam ajudados e amparados pela espiritualidade de luz, pelos familiares que antecederam, tudo isso acontece, né? Tudo isso é relatado em várias obras que isso acontece, para que a gente possa entender que eles não estão desamparados. Mas a saudade, se a nossa é grande para essa pessoa, a dessa pessoa também é muito grande para nós. Por quê? Porque o sentimento de amor, ele é recíproco, então é natural que a gente vai sentir saudade um do outro. A coisa mais importante que a gente precisa prestar atenção nesse momento é que nós precisamos manter o nosso equilíbrio. E isso só é possível através da nossa fé, só é possível se nós acreditarmos nesse Pai que está lá em cima e que é um Pai de amor profundo. Ele é um Pai que ama cada um dos seus filhos, ama muito a você, ama muito a mim, mas ama muito também quem partiu. E Ele não faria essa pessoa ou nós passarmos por essa dor se não fosse justificável. Ele não permitiria esse remédio amargo, tanto para nós como para quem está passando pela dificuldade do distanciamento, né, do desencarne, da morte, se isso não fosse extremamente necessário, se não fosse um remédio que a gente precisa tomar. Então, por isso, nós podemos sim ter o nosso sofrimento, mas nunca nos revoltar. Nós não podemos nos revoltar contra as coisas de Deus. Jamais questionar a Deus por que Ele quis fazer isso, né? E ao contrário, né, nós devemos querer que o nosso amado esteja bem, não que ele esteja aqui, mas que ele esteja bem aonde ele estiver. Que ele esteja amparado pela luz, que ele esteja amparado pelo amor, aonde ele estiver. Esse sentimento de posse que nós temos, né, do querer aqui junto com a gente, que a gente quer que a pessoa esteja aqui abraçado junto com a gente, né? Isso faz mal para a pessoa que partiu. A gente precisa deixar ele caminhar, a gente precisa deixar ela seguir a jornada dela, ele seguir a jornada dele, passar por essa prova, e a gente também aqui precisa passar da melhor forma possível. Então, uma forma de contribuir com tudo isso, primeiro de tudo é não se revoltando, né? Mandando muita luz, mandando muito amor, muita oração, muito sentimento de serenidade, desejando que essa pessoa esteja bem, aceitando aquilo que nós estamos vivendo. Nós, tanto eu como aquela pessoa que foi, né? Tanto você como aquela pessoa que partiu. Esse sentimento de serenidade, de equilíbrio, de fé em Deus, de acreditar efetivamente nesse Pai. O choro, a dor, o sofrimento, toda essa situação é normal, né? Nós dois teremos, né? Os dois lados vão passar exatamente pela mesma situação. E isso não prejudica os nossos amados. Mas a revolta, a não aceitação, o questionamento da justiça divina, né? Isso tudo chega até os nossos amores de uma forma que prejudica eles, que faz mal para eles. Então nós precisamos cuidar muito disso. Nós precisamos lembrar de uma palavrinha chamada resignação. Estamos passando exatamente por aquilo que temos que passar. É difícil, talvez dos remédios mais amargos que a gente possa estar tomando nessa existência ou em outras, porque nós acreditamos na reencarnação, né? Então nós teremos muitas oportunidades, muitas vidas, mas também passaremos muitas vezes por essa dificuldade. Então nós precisamos ter resignação, acreditar naquilo que a gente estudou já um pouquinho para trás, que tudo que acontece aqui é planejado, tudo que acontece aqui é sincronizado, é organizado, né, por essa divindade, por esse amor maior que é o nosso Pai que está lá no céu, né, que cuida de cada um dos seus filhos. Lembrando sempre que fomos nós que planejamos, lembrando sempre da nossa resignação, né, de entender que isso que estamos vivendo é necessário ao ponto de não querer mudar. Eu sei que está doendo, mas o que eu tenho que aprender com isso que eu estou vivendo, né? Então, nós precisamos entender um pouquinho melhor todas essas coisas. Mas o nosso Evangelho, ele vai um pouquinho além. Ele vem explicar para nós que muitas vezes essas existências curtas, né, essa vida mais curta, ela é melhor e ela deve ser entendida como um benefício, porque ela é melhor do que muitos dos sofrimentos que as pessoas vivem aqui e que muitas vezes faz branquear os cabelos, né? O texto que traz no Evangelho faz branquear os cabelos dos pais e das mães, né? Com os seus filhos passando por tanto sofrimento, por tanta dificuldade. Nós devemos considerar então essa morte prematura
como sendo um benefício, porque preserva aquele espírito que a gente tanto ama, né, de passar por todas as misérias que essa vida tem. E, gente, é só a gente olhar à nossa volta. É só a gente olhar a quantidade de pessoas passando por sofrimento, passando por dificuldades que nos cercam, né? Nós não sabemos se esse nosso amor teria uma vida cheia de dificuldades ou se teria um destino, né, uma condição suave de vida, de existência. Quais seriam as provas dele ou dela? Quais seriam as dificuldades que ela teria que vivenciar aqui nessa vida, né? Quantas histórias que nós temos de irmãos que falham na carreira, que falham na saúde, que têm problemas sérios de saúde, que falham nos relacionamentos com as outras pessoas, que não conseguem dar certo, né? Que são vítimas de sofrimentos diversos, de amarguras, de dificuldades muitas, que a gente olha à nossa volta, só que a gente tem dificuldade, né? Porque a gente não sabe do futuro, e não sabendo do futuro, a gente não consegue olhar para esses nossos amados como possíveis candidatos a passar por esses sofrimentos. Isso por um fato muito simples. Como a gente ama muito, a gente não deseja coisas ruins para as pessoas que a gente ama. A gente não consegue imaginar que alguém que a gente ama tanto vá passar logo ali na frente por um sofrimento muito grande. A gente não consegue imaginar que aquele filho amado, que aquele pai amado, que aquele irmão amado vai ter uma doença muito grave que vai maltratar demais dele, que vai ter uma vida muito difícil, muito amargurada, muito sofrida, né? A gente só imagina coisas boas, a gente só imagina coisas perfeitas porque a gente ama, porque a gente deseja essas coisas boas, a gente deseja essas coisas perfeitas para os nossos amores. Só que quem disse que nós é que sabemos as coisas? Quem disse que nós é que estamos no controle dessas coisas? Não somos nós. Então, muitas vezes, a gente tem um comportamento um tanto quanto egoísta, porque a gente quer que esteja aqui, né? E vamos viver, vamos passar pelo que tiver que passar, pela dificuldade que tiver que viver, né, aqui junto. Só que a gente não sabe se essa existência vai ser uma existência de muito sofrimento. A gente não sabe se vai ser uma existência com muita dificuldade. Seria justo a gente querer, né, evitar esse distanciamento que ocorre através da morte, né, quando Deus leva esse espírito que a gente tanto ama de volta para casa, porque, sempre lembrando, né, a nossa casa de verdade não é aqui, a nossa casa de verdade é lá no plano espiritual. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui passando por uma experiência, por aprendizados que nós temos que ter aqui, mas nós precisamos voltar para casa, né? É lá que nós nos reuniremos novamente, nós estaremos juntos novamente em algum tempo, logo ali na frente, porque a nossa existência é muito curta, é um tempo muito rápido, né, que a gente passa aqui por essa existência. Então, nós precisamos sempre pensar nisso. Será que o que esse meu amor tinha para viver aqui era pior ou era melhor do que esse distanciamento, né, nesse momento? Então a gente não sabe dessas coisas, nós precisamos confiar em Deus, saber que Ele está escolhendo as melhores coisas para cada um dos seus filhos. Nós espíritas acreditamos, aliás, nós sabemos que a alma permanece viva, ela vive melhor quando está livre do seu corpo. Então, minha irmã, meu irmão, eu sei que você que está vivendo essa dor, né, desse distanciamento, você que está sentindo essa saudade, esse machucado no peito, né, como eu disse, que não sara, que não passa, né, é constante, é o dia inteiro, ele não alivia, né, tenha fé, acredite no seu pai. O seu filhinho, a sua filhinha, né, tão amado, estão vivos, né? O seu pai, a sua mãe, o seu irmão, enfim, o seu ente querido, o seu ente que você ama tanto, ele permanece vivo, né? E isso é tão certo quanto essa claridade, quanto o sol que ilumina o nosso dia. É certo, nós temos convicção, nós nos relacionamos com essa espiritualidade, são eles que vêm nos contar que permanecem vivos, são eles que vêm nos contar o porquê tiveram que passar por tudo aquilo. São eles que depois de resgatados, depois de equilibrados novamente, vêm contar muitas das suas histórias que eram necessárias, que aconteceu aquilo que tinha que acontecer no momento exato.
né? Seja por acidente, seja por uma doença, seja por alguma coisa que às vezes a gente não entende, né? E está realmente fora da nossa compreensão. Mas a nossa doutrina, ela vem trazer uma série de explicações, ela vem trazer uma série de orientações, principalmente nesse nosso capítulo 5, ele vem explicar uma série de coisas que nos ajudam a passar por todo esse sofrimento. E o ponto básico que nós precisamos ter para tudo isso é essa fé, de que esse nosso amor permanece vivo, ele está lá, ela está lá em algum lugar, amparado por o que existe de melhor, de luz e de amor, né? E que nós, do lado de cá, precisamos também nos equilibrar, precisamos também nos amparar, precisamos nos fortalecer para mandar o que existe de melhor para eles, para que eles possam receber somente a nossa ternura, somente o nosso carinho, somente o nosso amor maior que nós temos por esses irmãos tão queridos, né? Por esses filhos, por esses pais, enfim, por esse ente que é tão precioso para nós. Peça a Deus todos os dias em suas orações para que Ele abençoe essa pessoa tão cara, né? Tão amada. E você logo vai sentir esse consolo em você também, esse alívio dentro do seu peito, dentro do seu coração, né? Tenho certeza que as lágrimas, somente o tempo vão secar, né? Somente com a passagem do tempo você vai perceber que essa dor vai diminuindo de pouquinho em pouquinho, leva um tempo, né? É natural, é um machucado grande e ele leva um tempo maior para cicatrizar. Mas tenha certeza que a pessoa que você tanto ama está amparada, está viva, né? E recebe tudo aquilo que você mandar para ela. Se você mandar revolta, se você mandar angústia, se você mandar sofrimento, ela vai perceber e se sentirá triste. Mas se você mandar o que você tem de amor, se você mandar aquilo que está cheio o seu coração, tenha certeza que ela também será consolada por esse amor imenso. Tá bom? Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros,
banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.